Olá, meu nome é Danilo Carvalho, sou professor na Universidade Estadual de Feira de Santana, no Departamento de Educação e dou aula no componente curricular Educação das Relações Étnico-Raciais na Escola. E nesse componente curricular eu tive o prazer de conhecer um aluno, Natan, que faz graduação no curso de Filosofia, e nesse componente curricular surgiu a ideia de gravarmos esse primeiro podcast do nosso grupo de pesquisa, o EP, com a temática Influência da Cultura Egípcia sobre o pensamento grego. Então nós vamos apresentar a vocês aqui nosso querido Natan. Bem-vindo, Natan. Danilo. Boa tarde. Obrigado pelo convite. Agradeço também à equipe do podcast e saúdo a todos e todas que venham assistir esse vídeo pelo YouTube ou por alguma outra forma. Eu sou aluno do curso de Filosofia da licenciatura aqui na UFES, do 7º semestre, e já tem algum tempo que eu pesquiso por conta própria sobre esses autores que tratam de uma teoria alternativa ao milagre grego, que é a teoria de que a Grécia teria originado a filosofia sem nenhuma influência externa. Essa teoria do milagre grego está sendo questionada há algum tempo, mas esses questionamentos têm tido pouca receptividade aqui na academia brasileira, então acredito que seja um assunto muito importante de ser tratado. Eu queria que você falasse um pouquinho, Natan, sobre como é que surgiu o seu interesse pela filosofia grega. Pela filosofia egípcia. Sim, pela filosofia egípcia, né? Pensando nessa relação do seu interesse pela filosofia antiga, certo. Mais antiga, digamos. Uhum. Como eu falei anteriormente, eu sou aluno da licenciatura em Filosofia e quando eu entrei no curso, era impossível não notar que a nossa grade, o nosso currículo, tem apenas autores brancos europeus, majoritariamente homens, e da Europa, dos Estados Unidos. E como uma pessoa preta, eu comecei a me perguntar sobre a minha ancestralidade, qual o papel dela, da minha ancestralidade africana, na produção do conhecimento filosófico. E a gente não encontrava nenhum autor africano, nem afrodiaspórico, que tratasse disso no curso, né? Então, eu fui pesquisar por conta própria sobre a filosofia africana, e obviamente a filosofia africana é algo muito amplo, a gente pode pensar uma filosofia Yorubá, uma filosofia Ubuntu, mas a filosofia africana que eu mais me identifiquei e quis pesquisar foi a filosofia quemética, que é aquela que vem do Egito Antigo. Kemet era o nome com o qual o Egito se autodenominava, Egito é um nome grego, né? E Kemet significa povo preto ou terra preta, para mostrar a identidade dessa designação que foi cunhada por eles mesmos. E essa filosofia, ela tem importância na minha visão maior do que as outras, porque ela é a única que coloca em xeque a teoria do milagre grego. Alguns autores antigos mostram que, possivelmente, os filósofos gregos foram até o Egito e aprenderam com os sacerdotes egípcios e receberam uma grande influência na formação e na sistematização das suas filosofias gregas. Ouvindo você falar dessa forma, Natan, com tanta segurança dessa relação entre a cultura egípcia e o pensamento grego, eu fico me perguntando assim, quem são as pessoas que no Brasil pesquisam sobre essa temática, né, para lhe dar lastro de defesa dessa ideia que incomoda tanto as pessoas que estão dentro de uma perspectiva mais greco-romana da filosofia, né? Os primeiros autores brasileiros com quem eu tive contato, que tratavam dessa questão, foram o Renato Nogueira, que é doutor em filosofia, e ele já falava disso há muito tempo. Ele foi orientador de Catiúcia Ribeiro na sua graduação, e ela defendeu uma monografia sobre filosofia africana, foi para o mestrado também falando sobre filosofia africana e depois foi para o doutorado nos Estados Unidos. E a gente tem ainda Asim Jeri, que também grava muita coisa com eles, dialoga com eles, só que ela é da área de letras e o pós-doutorado dela foi sobre literatura e filosofia africana. Então essas são as minhas maiores referências no Brasil tratando desse assunto.
E você pode citar pensadores, né? Assim, pensando nessa realidade do Brasil, eu fico curioso para entender como é que esse panorama, internacionalmente falando, você teria referências de pesquisadores internacionais que defendem essa ideia? Sim, inclusive esses autores internacionais serviram de bibliografia para os pesquisadores brasileiros que eu citei construírem seus trabalhos sobre essa temática. O primeiro que eu acho importante citar, que é uma grande autoridade e que é, digamos assim, o fundador dentro da academia dessa concepção da influência egípcia sobre o pensamento grego, é o Cheikh Anta Diop, que é um historiador senegalês, e ele escreveu a sua tese de doutorado para uma universidade europeia falando sobre que os egípcios eram negros. Na época havia esse debate. Os egiptólogos europeus diziam que os egípcios não eram negros, tendo em vista a sua grande importância para o fundamento da civilização ocidental e o tanto de teorias racistas que existiam na época. Eles não queriam admitir a negritude dos egípcios. Então foi Cheikh Anta Diop que fez a primeira afirmação de que essa ideia da influência do Egito sobre a Grécia foi algo que ele afirmou? Assim? Ele já falava isso também, mas a maior contribuição dele foi para provar que, de fato, os egípcios eram negros. Porque até então... Mas quando é que surge, então, essa afirmação de que existe uma influência egípcia sobre a cultura grega? Eu vou chegar lá na instante. Vamos só fazer uma lista primeiro. Uhum. O Diop é muito importante, eu já citei. E eu vou contextualizar um pouco a história dele e depois citar outros autores que vêm seguindo essa trilha, esse caminho que ele abriu para tentar pensar essa influência. Diop apresenta isso na sua tese de doutorado e não é aceito. A tese é rejeitada e ele passa mais 9 anos se preparando. Foi para um laboratório que ele construiu no Senegal, foi testar a quantidade de melanina nas ossadas, fazer teste de carbono 14 para ver a datação, e aí ele consegue provar de fato que os egípcios eram negros. A tese dele, depois de 9 anos, a forma final que foi aceita, está de uma forma bem revisada, assim, uma obra chamada A Origem Africana da Civilização, Mito ou Realidade. E, além dessa obra dele, tem uma coleção da Unesco, que é dividida em 9 volumes sobre a história geral da África. E o volume 2, que é sobre a história antiga da África, tem o primeiro capítulo escrito por Diop, falando de uma reunião que houve no Cairo, em que ele e Théophile Obenga, que é um escritor camaronês, vão falar sobre a negritude dos egípcios antigos, e discutindo com os egiptólogos europeus. E eles vão ganhar essa discussão nitidamente, da forma como ele relata lá no capítulo 2 desse volume, dessa coleção sobre a história geral da África. Passando por Diop, a gente chega a outros autores. O primeiro deles que eu queria citar é o George James, autor desse livro aqui, O Legado Roubado, a filosofia grega é filosofia egípcia roubada. Foi publicado aqui no Brasil pela editora Nancy, e nesse livro o autor guianês George James vai falar claramente que houve uma coisa que hoje chamaríamos de plágio, né, em relação a essas escolas de pensamento, que os gregos viajam para o Egito, copiam aquilo que os sacerdotes egípcios diziam, sistematizam e dizem que isso era seu. Então, eles mentem acerca da autoria desses saberes. Tem um outro autor, chamado Martim Bernal, um autor branco, que escreveu Ateneia Negra. É um livro que não tem tradução em português. A gente tem Black Athena em inglês e Ateneia Negra em espanhol. Mas, para quem fala português, a leitura em espanhol desse livro é bem simples. E ele vai tentar trazer algo mais amplo do que simplesmente a filosofia. Ele diz que a influência egípcia foi cultural.
Então você tem a área linguística, religiosa, vários outros sentidos e costumes também, mas não só a filosofia. Ele acha que houve uma influência, e ele defende isso na sua obra. A Atenea Negra tem 3 volumes, e ele defende que essa influência foi muito ampla, não só dos egípcios, mas também de povos da Ásia, né? E ele acha que essa civilização clássica teve um berço afroasiático. E por fim, um outro autor que eu queria citar, que é norte-americano, é o Molefi Ashanti, que foi o autor através do qual Nogueira conheceu essa teoria, quando ele viaja e conhece pessoalmente o Ashanti. E o Ashanti tem esse livro que chama Os Filósofos Egípcios, Vozes Ancestrais Africanas. Aqui ele tem uma lista dos filósofos africanos, de Imhotep, que foi o primeiro grande pensador, grande nome egípcio conhecido na história, até Akhenaten, que foi um faraó da 18ª dinastia, também chamado de Akhenaton. E ele vai mostrando textos desses filósofos egípcios e as ideias que eles defendiam. Então são basicamente esses autores e essas obras que são de referência internacional para os brasileiros que pesquisam esse tema. Bacana. Você ainda gostaria de complementar a reflexão sobre quando realmente surgiu essa ideia que houve uma influência do Egito sobre a Grécia? Acho que Sim, eu disse que ia voltar e acabei não retornando. Tudo bem. Tem um autor, um historiador da filosofia bem conhecido, que é o Giovanni Reale, e ele tem uma coleção de livros sobre a história da filosofia. No volume 1, A História da Filosofia Pagã, ele diz que os próprios sacerdotes egípcios, quando tomaram conhecimento da filosofia grega, acreditaram que aquilo não era grego de fato, mas que tinha sido tomado dos seus saberes iniciáticos, e que eles afirmavam aquilo. E o Giovanni Reale, nesse sentido, está certo. Eu só discordo dele, uma pequena correção que eu faria, a respeito do período em que ele fala que isso aconteceu. Ele fala do período ptolomaico, que é ali no 4º século para o 3º século, e na verdade, antes de Cristo, né? Na verdade, o Heródoto já falava sobre isso. E o Heródoto é século V a.C. Então, os sacerdotes egípcios diziam isso há muito tempo antes do que o Giovanni Reale pensava. Bacana. E a gente está falando de referências, mas me parece que são referências mais atuais que você traz. Eu queria saber se tem historiadores antigos que defendem essa ideia da influência de uma cultura egípcia sobre o pensamento grego. Sim, a gente tem. E foi nisso que eu me deparo agora estudando, porque eu já estava há muito tempo lendo sobre esses autores mais recentes, modernos, do século XVIII, XIX, falando sobre isso. E eu queria saber qual era o fundamento na antiguidade que tinha para que se pensasse dessa maneira. Como eu disse na pergunta anterior, os primeiros a falarem isso, a perceberem a influência que houve, foram os próprios sacerdotes egípcios. Então a gente precisa reconhecer o protagonismo deles nisso. Mas os historiadores gregos acabaram escrevendo, sistematizando o que os sacerdotes egípcios disseram, e a gente vê nas obras deles claramente o relato de que houve essa influência. Os historiadores que eu tenho lido da antiguidade são Heródoto, que é do século V a.C., como eu disse, e Plutarco, que é dos séculos entre o século II e o século III depois de Cristo. Eu queria aproveitar, então, as autoridades, né, esses dois filósofos, dizem o que a respeito dessa sua afirmação? A professora Maria Aparecida, que é a tradutora da obra de Heródoto e de Plutarco, que eu estou analisando, eu conversei com ela recentemente e ela afirmou que há margem para concordar comigo, no sentido de que houve essa influência de fato. E ela diz que não só na filosofia, houve essa influência também na matemática, na medicina, na história. Então ela confirma essa leitura que eu faço. Mas eu queria ler alguns trechos das obras desses historiadores. Começando por Heródoto. O Heródoto tem uma coleção de livros
que são chamados de histórias. Heródoto é conhecido como o pai da história. É um historiador grego muito importante e essas histórias em que ele está contando sobre sociedades antigas tem vários volumes. E o volume mais importante para isso que eu estou tratando é o volume 2. Cada um desses volumes das histórias de Heródoto, são 9 volumes, cada um deles é dedicado a uma musa grega. E o volume 2 é dedicado a Euterpe e fala sobre a história do Egito antigo. E ele fala também do intercâmbio que há entre os gregos e os egípcios. O que é que houve de influência entre um e outro. E ele diz o seguinte, no livro 2 das histórias, no parágrafo 4. Quanto às coisas humanas, todos são unânimes em afirmar que os egípcios foram os primeiros a estabelecer a noção de ano, dividindo este em 12 partes, segundo o conhecimento que possuíam dos astros. Parece-me nisso muito mais hábeis do que os gregos, que para conservar a ordem das estações, acrescentaram ao começo do terceiro ano um mês intercalado, enquanto os egípcios fazem cada mês de 30 dias. Haviam sido os primeiros a dar nomes aos 12 deuses e que os gregos tinham adotado tais nomes, que foram também os primeiros a erguer os templos, altares, estátuas, bem como a gravar na pedra figuras de animais. No parágrafo 5 ele diz: o que eles me disseram dessa terra parece-me exato. Todo homem sensato que ainda não tem ouvido falar nisso notará, visitando o país, ser o Egito uma terra nova e presente do Nilo. Então ele fala de várias coisas que surgiram no Egito e que influenciaram os costumes dos gregos, o nome dos deuses, as estátuas, os sacrifícios. E ele continua aqui agora no parágrafo 50, dando um salto. Quase todos os nomes dos deuses passaram do Egito para a Grécia. Não resta dúvida de que eles nos vieram dos bárbaros. As perquisições que realizei em torno de suas origens convenceram-me de que assim foi. Efetivamente, com exceção de Netuno, os Dioscuros, Juno, Vesta, Temis, as Graças e as Nereidas, os nomes de todos os outros deuses eram conhecidos no Egito. Não faço a esse respeito senão repetir o que os próprios egípcios afirmam. Os helenos tiraram ainda dos egípcios outros ritos de que falarei no decurso desta narrativa. Então, aqui a principal ideia de Heródoto é que houve uma influência da religião egípcia sobre a grega. E alguém poderia dizer, Natan, mas qual é a evidência de que isso aconteceu? Citando um exemplo simples, né? As imagens que a gente tem dos egípcios, quando eles retratam os deuses Geb e Nut, e a imagem grega de Urano e Gaia, que são, respectivamente, os deuses que representam o céu e a terra. Eles formam um casal. Qualquer pessoa que pesquisar uma imagem dessa vai achar na internet, e aí você compara as duas. Essa representação do casal era mais antiga no Egito, como ele diz, porque o Egito é uma civilização bem mais antiga do que a Grécia, e posteriormente ela aparece na Grécia muito parecida. Então, diante disso que Heródoto traz, a gente pode acreditar que houve sim uma influência no sentido da mitologia e da religião grega antiga. Outra coisa que Heródoto diz no livro 2, já bem mais à frente, é o seguinte: o oráculo de Tebas, no Egito, e o de Dodona apresentam muitas semelhanças entre si. A arte de predizer o futuro pela inspeção das vítimas nos veio também do Egito, assim como foram também os egípcios os primeiros entre todos os povos a instituir festas ou reuniões públicas, procissões e oferendas, costumes esses adotados pelos gregos. Uma prova do que afirmo é estarem eles em vigor há muito mais tempo no Egito e só terem sido instituídas há pouco entre os gregos. Foram também os egípcios que tiveram a ideia de consagrar cada mês e cada dia do mês a um deus, assim como foram os primeiros a predizer o futuro das pessoas
pela observação da data do seu nascimento. Os poetas gregos fizeram uso dessa ciência, mas os egípcios têm a primazia nesta, como em muitos outros ramos do conhecimento humano. Então aqui novamente ele vem reforçando essa cópia que houve, cultural, dos gregos. Só que até aí foi só cultura mesmo, não filosofia especificamente. E aí tem uma citação dele no parágrafo 123 do livro 2 das Histórias, em que ele diz: os egípcios disseram que Ceres e Baco possuem um poder soberano nos infernos. Foi também esse povo o primeiro a afirmar que a alma do homem é imortal e que, morto o corpo, transmigra sempre para a de qualquer animal. E depois de haver passado assim sucessivamente por todas as espécies de animais terrestres, aquáticos e voláteis, torna a entrar num corpo de homem, realizando-se essas diferentes transmigrações no espaço de 3.000 anos. Sei que alguns gregos esposaram essa opinião, uns mais cedo, outros mais tarde, considerando-a como sua. Não ignoro seus nomes, mas prefiro não mencioná-los. Então aqui você já passa de uma questão meramente cultural para uma questão especificamente filosófica. Porque a ideia de transmigração das almas, de mortalidade da alma, o próprio conceito de alma é filosófico. E quando ele diz, eu sei o nome de quem fez isso, mas eu não vou citar, ele está falando de Pitágoras, de Platão, de Sócrates, que a gente sabe que existe, por exemplo, uma obra de Platão, um diálogo platônico, em que é o diálogo Fédon, em que Sócrates fala sobre a vida após a morte. Ele está prestes a tomar cicuta, ele foi condenado, está na prisão, e ele fala sobre a vida após a morte. E das sociedades antigas, o Egito é a que tem mais preocupação com a vida após a morte. Se os comentaristas dizem que no Fédon Platão mostra a filosofia como uma preparação para a morte, então é óbvio que essa arte veio dos egípcios, porque era uma civilização que vivia em torno da ideia de preparação para a morte. E, inclusive, Sócrates cita o embalsamamento egípcio nesse diálogo, né? Essas práticas mortuárias egípcias eram muito comuns na civilização antiga do Kemet. E, inclusive, a própria literatura funerária, a gente tem no Antigo Império os textos das pirâmides, no Médio Império os textos dos sarcófagos e no Novo Império o Livro dos Mortos, que é essa obra aqui, que está traduzida em português e a gente pode encontrar pela Madras. E é uma obra que fala de como eles pensavam essa vida no pós-morte, né? De como os egípcios antigos viam isso. E que dessa filosofia Heródoto diz que os gregos derivaram seu conceito de alma, a ideia de transmigração e imortalidade. Eu acho que aí você entra num ponto que eu estava pensando aqui, que é o seguinte, você fez uma afirmação de que existe um momento em que a influência ela deixa de ser ampla no sentido cultural e passa a ser especificamente filosófica. Mas o fato do termo filosofia ser um termo grego não gera um problema anacrônico, assim, de você olhar para o pensamento egípcio que não tinha ainda essa categoria de pensamento ou de filosofia, né? Pensamento filosófico ou de filosofia, não existe um problema aí, no caso. Como é que a gente resolve esse problema de tentar encontrar uma continuidade, mas a partir de um termo que demarca, talvez, e aí eu acho que é o que você está negando, né? Uma especificidade dos gregos na nomenclatura que se dá, ao modo como eles organizam esse pensamento, que se diz grego, mas que você está dizendo que tem uma influência egípcia. Certo. Quando eu estou fazendo essa distinção de filosofia e cultura, é porque cultura é algo mais amplo. E, de certa forma, a filosofia não está completamente descurada do bojo da cultura. Por exemplo, quando Heródoto diz que as reuniões públicas vieram dos egípcios para os gregos. A reunião pública, sobretudo na ágora grega, teve um papel muito importante na formação da filosofia. Com relação à palavra que você citou, e alguns citam, contra a ideia de uma origem das raízes egípcias da filosofia, é de que o termo é grego. E de fato é.
Philos e Sophos, né? O amor à sabedoria, literalmente. Mas a gente tem que pensar o seguinte, que a prática da filosofia antecede o termo filosofia, o uso do termo. Porque, por exemplo, quem inventou o termo filosofia foi Pitágoras. E existiram filósofos antes de Pitágoras, a escola eleática, Tales. Então a gente não pode dizer que antes de existir a palavra filosofia não havia a prática da filosofia. Nesse caso, a gente pode pensar que inclusive houve a prática em outros lugares, como no Egito. E essa prática era designada com outro termo. No caso dos egípcios, a gente tem uma palavra chamada requete, que é uma palavra egípcia, que é o mesmo que o grego filosofia, né? No sentido de que é uma prática de refinar o pensamento, a palavra, uma busca mais profunda do conceito. Então, a gente pode também pensar que como o próprio Pitágoras, e como Tales a gente vai ver mais tarde, teve essa influência egípcia, que eles vão para o Egito, o próprio cunhar da palavra foi pensado a partir de outras palavras egípcias para poder chegar nesse termo grego que designasse essa atividade. Legal. Eu tive como você sabe, né, um professor que foi muito importante na minha graduação em educação, um professor nietzschiano, Foucaultiano, né, que me ensinou a estudar textos filosóficos, e a gente já conversou sobre o quanto ele não aceita essa ideia, assim, né, enquanto nietzschiano, uma pessoa que, por ser nietzschiano, supostamente acredita no milagre grego, né? E aí eu queria que você me ajudasse a convencê-lo do contrário, e queria que você me ajudasse assim, caso você fosse advogar, como é que você responderia a uma pessoa nietzschiana que acredita no milagre grego, como é que você advogaria essa defesa? Eu vou me eximir provisoriamente de responder essa pergunta e vou fazer um breve retorno a um outro historiador e depois eu volto e respondo. Tá legal. Como que eu justificaria para ele essa outra teoria, né? Já que ele defende o milagre grego. Eu falei de Heródoto e agora eu queria falar também de Plutarco, que já é posterior, já é ali entre o século 2 e 3 depois de Cristo. Mas Plutarco também, apesar de discordar de Heródoto em algumas coisas, ele discorda, por exemplo, sobre os nomes dos deuses terem vindo dos egípcios para os gregos, né? Ele tem um livro chamado Da Malícia de Heródoto, que também foi traduzido pela professora Maria Aparecida, e ele fala que os nomes não vieram. Mas ele mesmo assim não deixa de reconhecer que houve essa influência egípcia no pensamento dos gregos, né? O livro dele é esse aqui, o De Ísis e Osíris, que eu estou trabalhando. E no parágrafo 9, ele diz o seguinte: e os reis eram indicados pelos sacerdotes ou os guerreiros, estes pela sua valentia e aqueles pela sua sabedoria, casta que detinha honra e estima. E quem era indicado pelos guerreiros, logo se tornava um dos sacerdotes e participava de sua filosofia. A maior parte dela está oculta em mitos e em histórias obscuras com aparência e transparência de verdade, como, sem dúvida, eles mesmos mostraram quando, convenientemente, origens das esfinges diante dos templos, com o seu discurso sobre os deuses e a cosmologia deles, tinham uma sabedoria enigmática. Tamanha era a circunspecção da sabedoria dos egípcios sobre os assuntos divinos. Nesse trecho aqui, ele traz uma informação importante para a gente pensar essa filosofia egípcia antiga. Ele diz que a filosofia estava imbricada nos mitos, estava como que disfarçada por trás dos mitos e que os sacerdotes filosofavam. Para quem conhece o ensino de filosofia no Brasil, sobretudo no nível médio, existiam vários livros didáticos que falavam do início da filosofia como se houvesse um grande salto do mito ao logos. Como se o mito fosse uma forma de pensamento mais arcaica, inferior, e o logos fosse algo superior, a luz da razão que brilhou posteriormente.
E hoje em dia nós não fazemos mais essa divisão tão radical. Óbvio que o mito e a filosofia não são exatamente a mesma coisa. Cada um tem a sua forma própria de tratar. O mito tem a imagem, a filosofia tem o conceito, a filosofia tem o rigor do argumento e o mito da crença, dos modos de crença específicos, mas a gente precisa pensar que não são coisas antagônicas e que existisse como que um vidro entre as duas, que elas conseguem se ver, mas não conseguem se tocar. Não há essa relação. A relação muitas vezes é de estar de mãos dadas. Como na obra do próprio Platão, a gente vai ter o uso de mitos para ensinar filosofia e a gente vai ter muitas vezes a defesa de um conteúdo que pode ser tido como de origem mítica. Então, a distinção é muito mais de tratamento do que de assunto. Porque você vê o diálogo platônico que eu citei, o Fédon, trata da imortalidade da alma. A metafísica do Aristóteles fala de provas da existência de Deus. Isso a gente está falando de filosofia grega clássica. Se a gente for pensar o neoplatonismo e o período medieval, essa distinção vai ser muito mais rarefeita, né? Então, a gente tem que pensar aqui a figura do filósofo como sacerdote. E que essa filosofia vai ser uma filosofia imbricada no mito. Posteriormente, Plutarco vai dizer, no parágrafo 10, o seguinte: e dão testemunho disso também os mais sábios dos helenos, Solon, Tales, Platão, Eudoxo, Pitágoras, como alguns dizem também Licurgo, que foram ao Egito e andaram em companhia dos sacerdotes. Contam que Eudoxo escutou com atenção Conufes de Mênfis e Solon a Sonques de Sais e Pitágoras a Eunufes, um heliopolitano. Então aqui Plutarco está declarando claramente que esses filósofos gregos iam até o Egito para aprender com os sacerdotes egípcios, aqui ele cita vários nomes, né? E que eles voltavam para a Grécia com essa bagagem do conhecimento egípcio. E quando você vai observar, junto com a filosofia, essas pessoas aprenderam a matemática. Você tem o Teorema de Tales, o Teorema de Pitágoras, todos eles em formas muito triangulares, assim, próximas ao que se usaria para calcular as laterais de uma pirâmide, por exemplo. E aí o Giovanni Reale, nessa mesma obra que eu citei a princípio, a História da Filosofia no volume 1, ele fala que os gregos aprenderam matemática dos egípcios, então não foi só a filosofia, né? Eles tiraram várias referências de lá. E uma última referência que eu queria fazer ao Plutarco são dos parágrafos 11 e 34 da obra de Ísis e Osíris, que ele diz: portanto, quando escutares o que os egípcios contam sobre os mitos de seus deuses errantes, desmembrados e com muitos tipos de sofrimentos, deves te lembrar do que foi dito antes e pensar que nada disso que se diz tenha sido feito e acontecido assim. Desse modo, escuta os acontecimentos sobre os deuses e os recebe daqueles que explicam o mito de modo sagrado e filosófico. Havia níveis iniciáticos em que os iniciados teriam acesso à interpretação do mito que era filosófico e era dada por esse sacerdote filósofo, né? Nas escolas de mistério egípcias, como o James chama. E o parágrafo 34 diz: e pensam ainda que Homero, como Tales aprendeu com os egípcios, considerava a água como princípio e origem de tudo, pois oceano é Osíris e Testes é Ísis, como a quem tudo nutre e alimenta. Então aqui no último trecho que eu li, ele declara também que essa ideia de que a água é o princípio de tudo, a ideia da filosofia que fundamenta a filosofia ocidental através de Tales, é uma ideia que vem dos gregos, dos egípcios, né? Ele cita o caso de Osíris como oceano, como esse que fundamenta, que alimenta todas as coisas, mas também existia no mito de Num, que é o deus da água primordial. Tudo surge através de Num. Então a gente tem vários papiros, né? Os egípcios já diziam isso bem antes dos gregos. E agora voltando para a pergunta que você fez com relação ao seu professor Nietzscheano que acredita no milagre grego, como é que eu vou justificar para ele
isso que eu estou dizendo aqui. Bom, partindo da ideia de que ele é nietzschiano, tendo a ciência desse apadrinhamento filosófico dele, tem algumas considerações que eu posso fazer. Tem uma obra de Nietzsche que fala sobre a origem da filosofia, que chama Filosofia na Era Trágica dos Gregos. Eu queria ler um trecho dessa obra, em que ele diz o seguinte, sobre essa frase de Tales, que tudo é água. Ele está comentando isso e aí ele vai dizer o seguinte: em primeiro lugar, porque essa proposição enuncia algo sobre a origem das coisas. Em segundo lugar, porque a faz sem imagem e fabulação. E em terceiro lugar, porque nela está, embora em estado de crisálida, está contido o pensamento de que tudo é um. Isso está na página 10 da Filosofia na Era Trágica dos Gregos. Ele falando da importância de Tales dizer que tudo é água. Por que isso é importante? Em primeiro lugar, porque ele está falando algo sobre a natureza. Em segundo lugar, porque faz essa imagem fabulação. E em terceiro, porque existe a ideia ali implícita de que tudo é um. E aí ele diz o que é que cada uma dessas contribuições coloca Tales, em que lugar ela coloca Tales. A primeira o coloca entre os religiosos e supersticiosos, porque fala sobre a origem das coisas. Esse sempre foi um interesse humano, né, em perguntar sobre a origem das coisas. Em segundo lugar, porque ele não faz com imagem e fabulação, como os antigos recorriam sempre aos deuses, e ele aparentemente não recorre aos deuses, então ele é um investigador da natureza. Isso o distingue dos supersticiosos. E no terceiro, como ele fala que tudo é um, ele funda a filosofia, então ele é o primeiro filósofo por causa disso. E aí Nietzsche com isso defende a tese do milagre grego, da origem grega da filosofia. Qual que é o problema da interpretação de Nietzsche? Quando ele distingue, em primeiro lugar, Tales por não usar imagens e fabulações, distingue dos místicos, e ele diz que é um investigador da natureza, como se fosse uma investigação puramente racional, desprovida do uso dos deuses como justificativa de algo, ele está equivocado, porque a mente de Nietzsche, nessa interpretação, é tardia, e ela traz essas categorias da modernidade, que separa, né, o que é filosofia, o que é mais religioso, e não percebe que há um diálogo, uma interface entre essas duas esferas. E no caso de Tales, ele diz que tudo está cheio de deuses. Então ele não desvincula o divino do material. Isso é uma coisa que está clara em Tales. E nesse caso, um outro equívoco que Nietzsche comete é que ele fala como se Tales tivesse inventado uma coisa nova, né? Por dizer que tudo é um ou que tudo provém da água. E não era, como a gente viu aqui em Plutarco, isso já era dito no Egito, e Tales viaja para o Egito e percebe esse saber e apenas repete. Ele não estava criando algo novo. Então, se a gente tem que dizer que afirmar que tudo é um, que tudo é água, é o início da filosofia, então esse início não se deu com Tales nem na Grécia, se deu no Egito. E quando eu falo de Nietzsche nesse sentido, eu gosto de pensar também um outro autor, que é o Deleuze, que é um autor francês, Nietzsche é alemão, e Deleuze é bem posterior, só que ele recebe uma influência muito forte de Nietzsche, e ele também pensa essa questão da origem da filosofia de uma forma muito interessante. Tem um livro de Deleuze, que foi escrito com Félix Guattari, que chama O que é a Filosofia. É uma obra tardia de Deleuze, da velhice dele, em que ele está pensando sobre isso que ele fez durante toda a sua vida, que é a filosofia. E ele diz que a filosofia é a criação de conceito. E que você precisa, para criar um conceito, de um plano de imanência, que é o contexto de onde esse conceito vai surgir, o contexto onde está o problema para o qual esse conceito quer dar uma solução. Vai precisar de personagens conceituais. E a partir disso ele fala sobre a origem da filosofia. Ele diz nas páginas 9 e 10 sobre isso o seguinte. Vou sair aqui, deixa eu voltar. Ele diz: os conceitos, como veremos, têm necessidade de personagens conceituais que contribuam para a sua definição,
Amigo é um desses personagens, do qual se diz muito que testemunha a favor de uma origem grega da filosofia. As outras civilizações tinham sábios, mas os gregos apresentaram esses amigos que não são simplesmente sábios mais modestos. Seriam os gregos que teriam sancionado a morte do sábio e teriam substituído pelos filósofos. Os amigos da sabedoria, aqueles que procuram a sabedoria, mas não a possuem formalmente. Mas não haveria somente diferença de grau, como numa escala entre o filósofo e o sábio. O velho sábio, vindo do Oriente, pensava talvez por figura, enquanto o filósofo inventa e pensa o conceito. Então aqui Deleuze defende o milagre grego, assim como Nietzsche, e ele vai fazer uma distinção entre o sábio e o filósofo, para dizer que as outras nações, outros povos, tinham sábios apenas, e que os gregos são os primeiros a inventarem o filósofo como esse amigo do saber, uma pessoa que deseja saber, mas que não o possui necessariamente. Só que essa distinção entre termos não é muito clara na antiguidade. Você tem, por exemplo, os 7 sábios da Grécia, e um desses 7 sábios é Tales, que é tanto sábio quanto filósofo. Então, para os antigos, essa distinção moderna não fazia sentido. O recurso que Deleuze utiliza não tem muito fundamento. Mas, se você for observar posteriormente nessa obra, na página 18, ele diz o seguinte: a rivalidade culmina naquela entre o filósofo e o sofista que disputam os despojos do velho sábio. Então, ele coloca aqui essas figuras, esses personagens conceituais, digamos assim, que é o termo que ele usa, mais claramente qual é a relação que existe entre eles. O filósofo e o sofista estão disputando os despojos do velho sábio, ou seja, o lugar do velho sábio. Uma certa bagagem ou influência desse velho sábio ocidental, africano. Então eles mostram que essa figura dá uma contribuição para o nascimento do filósofo grego. Mas apesar de dar esse lampejo assim, para a gente pensar isso, ele acabou afirmando anteriormente essa origem grega da filosofia. Então ele não se difere muito de Nietzsche. E os pensadores europeus muitas vezes vão ficar presos nisso, às vezes tentar até fazer uma crítica do eurocentrismo, mas eles estão de certa forma presos no eurocentrismo. Sim, uma espécie de epistemicídio mesmo, né, que a gente discute. Isso. A gente, assim, vendo a sua fala, né, assim, a apresentação dos referenciais que você já tem, a construção do pensamento organizado como você apresenta, eu fico curioso para saber o que você vai fazer com isso, né? Você pretende aprofundar nesses estudos? Eu não sei qual é o seu rumo dentro do curso de filosofia, se isso está no seu horizonte de pesquisa. É muito curioso para a gente ver tamanha desenvoltura. A gente fica querendo saber quando é que a gente vai poder ler alguma coisa de Natan, ou saber o que é que você vai fazer com isso, né? Bom, até então eu tenho pesquisado por conta própria, não tenho orientação para fazer essa pesquisa. Um orientador dentro da academia que possa orientar uma monografia ou algo do tipo. Uma orientação dentro do curso de filosofia, você se refere? Sim. Mas eu tenho sido otimista em relação ao futuro, porque eu acho que a tendência é que se fale mais sobre isso e que haja mais lugar para esse debate na academia brasileira como um todo. Não só aqui, eu acho que em algumas outras universidades você tem uma flexibilidade maior para pesquisar sobre isso, como no Rio de Janeiro, na UFRJ, né? Esses autores que eu falei, a maioria são de lá, o Renato Nogueira, a Catiúcia. Aqui ainda esse debate não chegou com tanta força, mas eu acredito que futuramente vai haver. Enquanto não chega, eu continuo pesquisando de forma independente e futuramente eu pretendo aprofundar as leituras e os estudos no neoplatonismo, porque eu percebi até então que os autores neoplatônicos, alguns deles, têm uma abertura maior para reconhecer essa influência egípcia sobre os gregos. E um deles, que eu estou me interessando recentemente, é o Jâmblico, essa obra aqui, sobretudo, que é
os mistérios egípcios dos caldeus e dos assírios. O próprio Plutarco, que eu já estudo e que eu estou mencionando aqui, também é um neoplatônico, e o outro é o Próclo, que ele vai falar dessa relação entre a filosofia grega e o mito e vai deixar claro algumas influências também que aconteceram. Então, no momento, o que eu penso para o futuro são essas leituras. Bacana. Eu, na condição de pedagogo, né, mestre em educação, assim, né, doutor na área de educação, eu fico pensando muito como... e aí lembrando muito da minha pesquisa na graduação, o cuidado de si como ethos para a educação contemporânea, que foi uma interface entre educação e filosofia, né, para pensar numa filosofia da educação que ajudasse as pessoas a... Assim, foi um texto muito influenciado pela hermenêutica do sujeito, né, um texto de Foucault e do História da Sexualidade 3, o cuidado de si, e a partir dessa ideia de que nós temos uma crise de sentidos para a educação contemporânea, eu fui para a ideia de que aquilo que deveria ser ensinado, numa perspectiva filosófica, né, era o cuidado que cada um deve ter consigo mesmo. E aí o Foucault faz referência aos filósofos antigos, né, ele fala de Epicuro, Epiteto, fala do processo de migração dos gregos para as montanhas quando os romanos invadem a Grécia, e a partir disso se criam escolas de autocuidado, né, com base principalmente na purificação dos pensamentos, na dietética. E aí eu fiquei buscando nessa discussão dos gregos que elementos a gente poderia trazer para pensar práticas de autocuidado. Mas vendo essa reflexão que você faz e reconhecendo como, por exemplo, a tradição africana traz um conjunto de elementos voltados para o autocuidado, inclusive essa questão de se preparar para a morte, a questão do uso das plantas, que estão bem presentes na tradição egípcia, né? As práticas de dietética também, que têm envolvimento, e recentemente, como eu sou professor de yoga, mas numa perspectiva mais hindu, né? Minha formação é dentro do hinduísmo, e recentemente tem vindo pessoas para dentro do universo do yoga falar sobre o Kemet Yoga, o yoga kemético, afirmando inclusive que a origem do yoga não é hindu, no sentido, né, de onde surgiu a concepção, e que essa origem seria egípcia, né? Então eu fico muito curioso para pensar assim, se a sua contribuição ela poderia descambar para uma filosofia da educação afro-referenciada, né? Nessa perspectiva de pensar práticas que tem a ver com essa cultura afro-brasileira que a gente rejeita tanto. A gente tem acompanhado situações de evangelização de comunidades quilombolas, em que as pessoas têm silenciado práticas de benzedeiras e de rezadeiras por conta de uma influência do cristianismo pentecostal e neopentecostal, que é uma nova onda do cristianismo que sempre recaiu como uma perspectiva eurocêntrica sobre práticas tradicionais afro-brasileiras e indígenas. A gente sabe o quanto, por exemplo, a ayahuasca, né, pela tradição do mestre Irineu, que é um homem negro que popularizou a ayahuasca no Brasil, como isso foi e é discriminado por religiões de matriz pentecostal. Então eu acho que um pensamento como esse ajuda a gente a construir a noção de etnia, né, de etnicidade, no sentido de ter referências de um pertencimento afro-brasileiro ou africano, né? Então seria muito interessante um desdobramento nessa direção de uma filosofia da educação afro-referenciada, mas como você percebe é só um vislumbre sem muita organização de referências. Eu vou tentar pensar essa questão que você me coloca em blocos diferentes. Primeiro, sobre se é possível pensar uma filosofia da educação afro-referenciada a partir disso que eu estou trazendo. Eu acredito que sim, a gente tem vários elementos nesse sentido, pensando uma filosofia da educação como um pensar filosófico sobre a educação, ou seja, um pensar conceitual sobre a educação. O que seria, no caso, a gente trazer conceitos dessa filosofia para pensar o modo como se faz a educação. E a gente está falando aqui de um dos sistemas de educação mais antigos da história da humanidade, que tem cerca de 3 milênios antes de Cristo, que educou os gregos, que são tidos na academia brasileira ainda como as maiores autoridades da intelectualidade da história humana. Se esses gregos foram grandes intelectuais, eles aprenderam com os egípcios. Então,
a gente pensar esse sistema educacional dos egípcios através do próprio pensamento conceitual deles. Um conceito que eu acho interessante para a gente pensar essa educação é Maat. Não sei se você já ouviu falar disso, mas Maat é uma deusa que aparece na mitologia quemética antiga, a deusa da justiça, da verdade, da ordem, mas ela também é pensada como um conceito filosófico no sentido de ser um princípio que ordena as relações humanas consigo mesmo, com os seus semelhantes, com a natureza, com as divindades, suas relações políticas. Então, Maat seria essa ordem, e aí a gente tem aqui no Livro dos Mortos o juramento negativo ou confissão negativa, que aparece numa cena em que esse falecido ele vai se encontrar com Osíris e o coração dele é pesado numa balança, e do outro lado da balança é posta a pena de Maat. Então o coração dele tem que ser leve como a pena de Maat, no sentido de que ele tem que se conhecer a ponto de acreditar que ele não vai ser condenado nesse julgamento divino. É daí que vem essa ideia de um julgamento divino após a morte. E eles viviam pensando nisso que ia vir depois. Eles tinham que levar uma vida justa, uma vida integrada com a comunidade, uma vida de respeito à natureza, de respeito aos ancestrais, às divindades, por causa desse pós-morte. Então eu acho que há aí uma relação com isso que você traz do autocuidado, que é o segundo momento que eu poderia tratar aqui. O Foucault ele pensa essa coisa do autocuidado através das filosofias marginais gregas, né? Que são os filósofos helenísticos, Epiteto, Epicuro. Ele faz inclusive uma discussão interessante, tentando rejeitar o princípio do conhece-te a ti mesmo, naquela perspectiva da relação entre saber e poder, afirmando que toda afirmação, dizendo que toda afirmação sobre si é um uso de uma definição anterior ao sujeito para que ele se reconheça enquanto tal. E aí ele diz que o princípio mais importante naquele contexto dos gregos que sobem para as montanhas para criar as escolas de autocuidado é a difusão do cuida de si. O conhece-te a ti mesmo, num contexto de desorganização da sociedade grega, passa a ser uma dúvida, porque as referências culturais ficam muito bagunçadas, então o cuidado de si é mais urgente do que o conhece-te a ti mesmo. Então ele vai colocar que o cuidado de si é mais importante e a partir disso ele vai mostrar como é que isso se constitui nas escolas filosóficas. Mas eu te interrompi, diga. Tudo bem. Eu acredito que tem essa relação com o autocuidado, inclusive porque essa filosofia antiga egípcia não tem as caixinhas do pensamento moderno de divisão, né? Você percebe que ela está imbricada no mito, ela dialoga com a matemática, com a astronomia, e ela dialoga também com a medicina, inclusive. Vários desses filósofos egípcios eram médicos, e eles tinham pergaminhos, papiros, escritos em hieroglifos. Até hoje a gente tem nos museus europeus, que eles pegaram isso, né? Mas a gente tem várias fórmulas que tem um saber religioso, tem um saber médico e tem um saber filosófico ali imbricado. Então você educava uma pessoa não separando o que era filosofia, o que era matemática, mas a pessoa ia aprender tudo aquilo que era necessário para a sua vivência em comunidade e a sua vivência pessoal, né? Ou seja, era uma educação, digamos, integrada, holística, multirreferencial, né? Para a gente sair do campo disciplinar. Não dá nem para falar de disciplina nesse momento que não tem um pensamento científico. Não havia né? essa segmentação, né? Sim. Então você vai educar a pessoa para a vida. Uhum. Hoje a gente tem uma coisa muito instrumentalizada e para educar para coisas específicas, para o aluno fazer um Enem ou para quando sair da faculdade ele ter uma vaga no mercado de trabalho. E eu acho muito interessante esse sentido que se dá à educação para a vida a partir de uma perspectiva de uma educação para a morte, né? Porque eles não pensavam a morte como a gente pensa agora, eles pensavam, inclusive esse nome Livro dos Mortos é um nome posterior que foi dado pelos tradutores. A ideia que se tinha mesmo é de sair para a luz do dia, porque você vai para uma outra fase da vida. A morte para eles seria isso, né? E essa morte não está desligada do corpo. A gente pensa a alma como uma entidade material. Eles tinham que alimentar o corpo, por isso a mumificação. Então o cuidado com o corpo acontece mesmo depois que você não vai mais estar nesse plano. Há uma integração entre esses campos, né? Ou seja, esse cuidado com o corpo após a morte não é só também um cuidado com o corpo, né?
É o cuidado com o corpo, mas com essa referência simbólica àquele que se foi, né? Isso. Tem uma série de elementos ali complexos imbricados da forma como eles pensam o ser humano, o Ba, o Ka. Essa alma tem inclusive partes meio materiais ali, isso está tudo integrado. Essa forma de pensar o ser humano e de pensar a sociedade cria uma forma própria de educação e de autocuidado, né? E a última coisa que eu queria mencionar, quando você falou da intolerância que a gente tem hoje com o cristianismo em relação às religiões de matriz africana, é que eu pesquiso também, embora não seja o nosso tema aqui, a influência que o Egito Antigo e a África em geral tem sobre o cristianismo. E as raízes do cristianismo são africanas também, são egípcias também. Eu não trouxe, deveria ter trazido as obras que eu tenho aqui com o africano ao cristianismo e as raízes egípcias do cristianismo. São duas obras que eu tenho lido. Se você pegar o tronco judaico do qual o cristianismo nasce, os judeus tiram o monoteísmo de um faraó da 18ª dinastia, que é Akenaton, e ele funda o monoteísmo. Então o monoteísmo judaico vem daí. Os hebreus saem de lá. Freud tem um livro chamado Moisés e o Monoteísmo, em que ele conta essa história de como Moisés, que seria um personagem histórico, na verdade era um egípcio, e ele tira essa coisa da escola de Akenaton depois que Akenaton morre e é anatemizado, e ele leva isso para a comunidade dele, e como essa doutrina vai formar o judaísmo, e desse tronco judaico sai o cristianismo, que é uma religião asiática originalmente, que os judeus são da Ásia, mas ela tem grandes referências intelectuais na antiguidade na África, porque o cristianismo é asiático, mas as doutrinas que são desenvolvidas são posteriores ao próprio Cristo como personagem histórico, né? Quem vai criar esse corpo doutrinário é Agostinho, Tertuliano, que são homens africanos. Atanásio, são homens africanos, e eles vão ser grandes referências nesse arcabouço conceitual, inclusive de uma filosofia cristã que se cria a partir daí e vai influenciar toda a posteridade e vai ser africana. Então esses cristãos de hoje, extremistas que a gente tem visto no Brasil, de extrema-direita, que demonizam as religiões de matrizes africanas que a gente tem, o candomblé, a umbanda, eles são intolerantes por desconhecimento da história do próprio cristianismo. E se você for pegar a raiz do pentecostalismo, ele nasce nos Estados Unidos com o avivamento da Rua Azusa, que é de Seymour, que era um homem negro, numa época em que havia segregação entre negros e brancos nos Estados Unidos, e Seymour era negro, e a igreja de Seymour, as igrejas também tinham segregação, tinham as igrejas brancas e as igrejas negras. Nos Estados Unidos a gente não teve tantas religiões de matrizes africanas como aqui no Brasil, então eles acabam desenvolvendo uma leitura negra do cristianismo. A gente tem Martin Luther King, né? Só que a igreja de Seymour era diferente. Na Rua Azusa tinha negros e brancos. No período da segregação ele já tinha essas pessoas misturadas. Ele já tinha as mulheres em cargos de liderança, numa época em que as mulheres eram muito estigmatizadas ainda. E surge o pentecostalismo lá e se espalha pelo mundo. Só que aí o que é agora é uma instrumentalização da fé para servir esse projeto político extremista intolerante. E isso está sendo muito forte no Brasil. Essas pessoas não têm uma leitura sobre a origem da sua própria fé e o que ela significa. E aí a fé se torna um instrumento de negação do outro, de silenciamento da espiritualidade do outro. Para você existir, você tem que fazer com que o outro não exista, né? Estamos aqui com Natan, com uma conversa maravilhosa que extrapolou o recorte inicial da temática e ajudou a gente a pensar questões contemporâneas. Eu acho que assim, foi bastante proveitoso essa conversa, né? Assim, como uma semente para essa discussão se enraizar, né? e brotar mais influências aqui no ambiente da UFES, e agora que a gente pretende difundir essas informações, né, para outros espaços, né? Esse material vai ficar disponível para assistir
no YouTube e eu espero que vocês tenham aproveitado, né, depois que assistirem esse podcast, que tenham aproveitado a discussão, né? Deixaremos o contato de Natan para possíveis diálogos futuros e muito obrigado pela audiência. Queria falar alguma coisa, Natan, dizer tchau, tchau? Só queria agradecer mesmo novamente a todos vocês e dizer que eu estou aberto ao diálogo. Como o Danilo disse, o meu contato vai ficar, o meu e-mail, o meu número. E aí quem quiser dialogar pode mandar mensagem. Obrigado, turma.